Esse é um vídeo em colaboração do canal Ancapsu com o canal Sobrevivencialismo. A primeira parte do vídeo está aqui no canal Ancapsu, a segunda parte do vídeo você vai ver lá no canal do Júlio Lobo, o Sobrevivencialismo. Tem link na descrição e chamada no final do vídeo. A visão anarcocapitalista fatalista acredita que o Estado vai acabar por falência econômica pura e simples. A informação distribuída, ampla e barata como temos hoje, impede que estruturas hierárquicas grandes sejam viáveis economicamente, porque, embora a informação barata diminua o custo de administração do governo e de grandes empresas, ela diminui muito mais o custo de transação entre pessoas. A tendência é a atomização da economia, com empresas muito pequenas, praticamente cada pessoa sendo sua empresa. Esse ambiente não apenas torna o governo ineficiente economicamente, ele passa a gastar muito mais para se manter vivo, como ainda dificulta muito a fiscalização desse sobre as pessoas e a cobrança de impostos. Natural imaginar que quem não quiser pagar imposto num ambiente como esse, em que o Estado tem muita dificuldade de cobrar o seu imposto, simplesmente não vai pagar. O Estado vai perder a capacidade de coação dele na hora de cobrar impostos. Lógico, isso não é algo que vai acontecer agora, rapidamente, vai levar algumas décadas, mas a tendência, segundo essa teoria, é clara: governos vão simplesmente falir. Em algum momento haverá uma grande crise que vai diminuir a arrecadação do governo. Na verdade, governos no mundo todo já estão tendo mais dificuldade de arrecadação, porque à medida que a informação distribuída torna os negócios mundiais, o governo perde o controle sobre essas transações e isso diminui a capacidade de arrecadação dele. Mas hoje ele ainda tem o controle sobre a moeda, então ele ainda sempre consegue tributar alguma coisa. Mas em algum momento no futuro haverá uma crise grande que vai diminuir drasticamente a arrecadação do governo devido à crise. O governo não vai conseguir arrecadar o suficiente para sua despesa. Lógico, isso não é um problema para o governo, porque ele sempre pode imprimir dinheiro, gerar dinheiro. Mas a sociedade já terá moedas criptográficas de amplo uso. Imprimir mais dinheiro vai resultar em inflação na moeda estatal e essa perdendo valor. Funcionários públicos e aposentados pelo governo vão continuar recebendo o contrato, o mesmo valor em reais, igualzinho eram antes. Só que esses reais agora vão valer muito pouco e vão valer cada vez menos. A tendência é que, havendo uma moeda forte disponível, o Bitcoin ou a moeda criptográfica que for, os preços e contratos vão migrar para essas moedas fortes. Isso acontecia aqui no Brasil rotineiramente na época da inflação. Você nunca sabia quanto iria valer o cruzeiro no mês que vem, então você fazia um contrato em dólar. Cada vez mais os negócios vão migrar para essas moedas estáveis e fortes, e o governo vai perder a capacidade de arrecadar mais ainda. Lógico, isso vai levar um problema grande para os aposentados e também para alguns funcionários públicos. A tendência é que muitos funcionários públicos e empresas que prestam serviço ao governo simplesmente parem de trabalhar devido a não valer a pena, vão entrar para o mercado, produzir outras coisas. Potencialmente, em pouco tempo, todos os supostos serviços que o Estado presta simplesmente vão deixar de existir. Vai ter um prédio da justiça ali? Vai, mas vai ter tão pouca gente trabalhando de fato que você não pode contar com isso. Vai ter o SUS? Provavelmente sim, mas não dá para contar com isso nem hoje. Imagina nessa situação em que não vão haver funcionários suficientes dentro do SUS. Polícia, da mesma forma, a gente já não conta hoje. Imagina quando não tiver tanta gente querendo ser policial. Quem vai construir estradas? Bom, vamos descobrir. Lógico, isso é algo que estimativas mais otimistas indicam que acontecerá em coisa de 20 a 30 anos no futuro. Não é algo que vai acontecer ano que vem ou no futuro próximo. Também é óbvio que ninguém sabe exatamente como isso vai acontecer, ninguém tem bola de cristal. Trata-se de uma tendência que pode ser aduzida de algumas teorias econômicas. Mas, fazendo um exercício de sobrevivencialismo, como sobreviver se o Estado deixar de existir? Vamos imaginar uma situação puramente hipotética. Imagine o mundo atual, porém nenhum órgão público vai estar funcionando mais. Qualquer entidade privada vai estar funcionando normalmente, bancos, lojas, etc., mas nenhum órgão público vai funcionar. Isso também, lógico, que força um pouco a barra. Quando o governo quebrar, muita gente que investe em títulos do governo vai quebrar também.
Muitas empresas privadas que dependem do governo, de monopólios garantidos pelo governo, também vão quebrar. Mas como seria impossível saber exatamente como vai ser essa mega crise daqui a 20, 30 anos, vamos simplificar a coisa e supor que tudo que é estatal acaba, mas tudo que é privado continua. Um outro aviso importante, a ideia aqui não é fazer alarmismo nem deixar ninguém preocupado, é apenas um exercício mental. Se isso hipoteticamente vier a acontecer, como você deveria se preparar desde já? Aqui no canal Ancapsu vamos avaliar a questão econômica e legal da coisa, como preparar sua aposentadoria nesse cenário, como fazer negócios e fechar contratos hoje para um período de 30 anos, sabendo que o governo pode não existir daqui a 30 anos, como sobreviver economicamente num mundo em que não há banco central, não há governo, não há justiça estatal. No canal Sobrevivencialismo, o Júlio vai falar sobre o outro lado da moeda, como viver na prática, que tipo de lugar é melhor para viver, na cidade, no campo, como providenciar segurança, comida. Você que é ANCAP e está preocupado em como se preparar para isso, veja a situação descrita por um especialista. A segunda parte do vídeo está lá no canal dele e tem um link aí embaixo também para você ver. Antes de continuarmos o vídeo, aproveite para curtir e se inscrever na página. Clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Se o Estado sumir amanhã, como sobreviver economicamente? Antes de mais nada, é importante ressaltar que esse é um vídeo sobre uma situação hipotética. Ninguém aqui quer fazer alarmismo, deixar pessoas preocupadas, nem nada. Estamos apenas levantando uma hipótese que é teoricamente possível e traçando alguns pensamentos sobre ela. Quem acompanha aqui o canal Ancapsu conhece a teoria fatalista, que foi desenvolvida com base no trabalho do Ronald Coase, importante matemático americano da Escola de Chicago. Como explicamos em detalhes no vídeo Por que o Estado vai desaparecer, a expectativa é que vão haver algumas crises ao longo do caminho, mas que em algum momento, no médio prazo, daqui a 20 ou 30 anos, vai haver uma mega crise econômica mundial que vai quebrar os estados, porque a informação descentralizada vai limitar todos os mecanismos que os estados usam para se manterem vivos nessa situação. Vamos relembrar aqui rapidamente essa teoria do Ronald Coase, que está descrita no paper The Nature of the Firm, e cujas consequências eu detalho lá no vídeo mencionado. Coase questiona em seu artigo por que existem empresas, por que existem firmas. O livre mercado é muito mais eficiente para alocar recursos do que uma estrutura hierárquica de comando. Mas se ele é mais eficiente, por que ainda existem empresas e firmas? Empresas são justamente um grupo de pessoas trabalhando em uma estrutura hierárquica. Ao invés dessas pessoas negociarem tudo entre si livremente num livre mercado, elas obedecem a uma cadeia de comando. Você não ganha dinheiro a cada transação lucrativa que você faz, mas ao contrário você ganha um salário, um valor X previamente combinado pelo seu trabalho a cada mês. Você obedece ordens de um planejamento central. O seu chefe é quem te passa as demandas que você deve obedecer. Enfim, é uma estrutura hierárquica que, como demonstrado por Mises no paper sobre o cálculo econômico, sempre será menos eficiente que o livre mercado para alocar recursos. Se tal mecanismo é ineficiente, porém existe no mercado, de forma espontânea as empresas surgem, é porque deve haver alguma coisa que justifique a sua existência. E Coase define o termo custo de transação, que é o custo de se fazer negócio. Quando você compra um carro, lógico, você tem os custos do carro em si, o custo do seguro, talvez, impostos e por aí vai. Mas existe um outro custo intrínseco dessa transação. O custo de você pesquisar qual é o melhor carro, buscar a empresa que vende aquele carro pelo melhor preço, que oferece garantia, ir lá na empresa, negociar o valor com o vendedor e por aí vai. Você perde um tempo com isso, você gasta dinheiro com isso. Esse é o custo de transação. Agora, imagina que você precisa de uma secretária, mas como você sabe que o livre mercado é mais eficiente para alocar recursos que uma estrutura hierárquica, ao invés de contratar uma secretária que vai receber um valor planejado por você e obedecer suas ordens, você opta pelo livre mercado. Então, cada vez que você for fazer uma ligação, você vai buscar uma secretária no mercado, vai escolher a melhor candidata, vai negociar o valor daquele serviço com ela para ela fazer uma ligação, treina ela para o serviço, contrata ela para aquela ligação apenas, ela faz a ligação, depois você demite ela. Fica claro que o custo de transação ficou muito caro.
Isso é o que permite a existência de entidades hierárquicas. Elas têm o benefício econômico de reduzir o custo de transação. Mas você reparou? A maior parte do problema do custo de transação, tanto na compra do carro quanto na contratação da secretária, é apenas é informação. Se você fosse onisciente, soubesse de tudo e as secretárias potenciais também soubessem de tudo, seria muito mais rápido e barato fazer isso. Agora, imagine que essa onisciência existisse na forma de uma coisa chamada internet. Pode parecer utópico, mas é exatamente o que você faz quando contrata Uber hoje em dia. Empresas um dia já tiveram frotas de carro com motoristas. Hoje em dia fazem um plano empresa no Uber ou similares. Sim, a informação descentralizada também beneficia as estruturas hierárquicas, como explicamos lá no vídeo do porquê o Estado vai desaparecer, mas beneficia muito menos. Isso desloca o ponto de equilíbrio do tamanho da empresa e, ao mesmo tempo, torna estruturas hierárquicas muito grandes, como o governo, extremamente caras e ineficientes. Empresas privadas bem administradas podem sobreviver nesse ambiente de informação barata, mas o Estado em si ou vai sumir ou vai se tornar algo quase simbólico, sem poder de verdade. Vai virar algo como uma igreja. Você pode acreditar na igreja, pode pagar o dízimo, os impostos, pode obedecer ao livro de regras lá dessa religião, mas se não fizer isso, não vai haver ninguém te obrigando. Lógico, como mencionamos, a situação não vai ser tão preto no branco assim. Algumas empresas privadas podem quebrar também. Existem muitas empresas que só são viáveis economicamente porque detêm monopólios garantidos pela força. Pode ser que consigam sobreviver numa competição ampla, mas pode ser que não. O dinheiro, lógico, deixará de ser estatal. Não é que o dinheiro emitido pelo Estado vai deixar de existir, mas ele vai virar algo como o Bolívar da Venezuela. Um monte de papelzinho que não vale nada. Outras coisas serão usadas como dinheiro. É possível que ouro, prata, platina ou outra commodity perene qualquer que não se degrade facilmente se torne o dinheiro corrente. Mas, na minha visão, nossa sociedade tecnológica aponta para o uso amplo de criptomoedas. Talvez até algumas das criptomoedas que já existem hoje, como o Bitcoin, ou talvez outras criptomoedas mais avançadas. O ponto importante é: governos vão perder o controle sobre a moeda usada no mercado. Isso será algo positivo por um lado, você não terá que pagar impostos, o que significa que vai sobrar muito mais dinheiro para você no fim do mês. Mas também vai trazer alguns desafios. Você está acostumado a usar o SUS para resolver problemas de doenças e coisas do tipo? Bem, não vai ter mais SUS. Mas esse tipo de situação, do SUS particularmente, é relativamente simples de resolver, porque existem planos de saúde hoje. Lógico, ao contrário do SUS, eles requerem uma mensalidade, que pode até ser bem cara. Eles também não cobrem qualquer coisa, então você vai precisar ter muito cuidado na hora de assinar o contrato do plano. Embora o valor seja mais caro que o SUS, lembre-se, você não vai estar pagando impostos, o que significa mais dinheiro na sua mão. Se isso será suficiente para o seu gasto de saúde, lógico, vai depender de quanto você ganha e quanto você gasta em saúde. Mas eu aposto que, para a maioria das pessoas, isso vai significar uma melhoria. Além disso, lembre-se que no livre mercado você tem opções. Você certamente conhece as clínicas populares, tem um monte em todas as grandes cidades do Brasil e até em cidades menores elas estão aparecendo. São simplesmente clínicas médicas que cobram barato. Na clínica popular aqui perto de casa, consultas vão desde R$ 30 a R$ 80, dependendo da especialidade. Ah, mas no SUS é de graça. Bem, pode até ser, mas a chance de você ser atendido no SUS é mínima. Você vai perder dias para marcar uma consulta e conseguir fazê-la. Isso se você conseguir. Na clínica popular é só um trocado e é bem rápido de fazer. Ninguém tem dúvidas que, para consulta simples, exame simples e coisa e tal, sai muito mais barato você pagar mesmo por isso, ao invés de fazer até plano de saúde. Mas o plano de saúde é algo importante não por causa de consultas e exames. É importante porque existem doenças ou acidentes cujo tratamento de saúde são muito mais caros e demandam um tempo enorme. Felizmente, a chance de você ter um desses problemas é pequena. A solução padrão para riscos pouco prováveis, mas que, se acontecerem, custarão caro, é o seguro. Você divide essa conta com um monte de gente. Talvez você pague sem usar, mas se calhar de precisar, já está pago. Isso é o seguro-saúde ou plano de saúde, como preferir. Então,
Se o Estado acabar amanhã, resolver a questão da saúde é simples. Faça um plano de saúde. O problema mais sério se refere à questão da aposentadoria. Como falamos num vídeo sobre isso, a aposentadoria atual do governo é um esquema de pirâmide que é insustentável a longo prazo. Mesmo fora essa hipótese, me parece bastante prudente que você que está planejando sua aposentadoria já faça um plano B. Pode ser uma reserva de valor razoável em bitcoins, podem ser imóveis, alguma coisa que te garanta uma renda na velhice. Nada em reais ou dólares. Se a ideia fatalista, anarcocapitalista for válida, nenhum governo, nem o americano vai sobreviver. Então a ideia é essa: planeje uma situação fora do governo, que não considere nada relacionado ao governo, e isso inclui o dinheiro, a moeda, o real ou dólar. Reais, como nós vimos, vai virar papelzinho colorido, nenhum valor real, seja da nota física, seja da conta no banco. Se você trabalha, tem um negócio qualquer, você ainda terá problemas, mas vão ser de menor monta. Quando o real começar a perder valor, tudo que você tem a fazer é passar a usar a criptomoeda mais conveniente para você. Lógico que isso vai gerar problemas para você num primeiro momento, ninguém passa sem prejuízo por uma troca de moedas, sempre se perde alguma coisa, alguns clientes ainda não vão ter aquela moeda para fazer negócio contigo, mas se você ficar atento e balancear os riscos, pode sobreviver sem problemas. Você vai simplesmente passar a fazer contratos na nova moeda e, em relativamente pouco tempo, as coisas tendem a se estabilizar. Lógico, cada caso é um caso. Se você tem contratos de longo prazo, pode ser complicado mudar para uma outra moeda rapidamente, mas se você tiver essa possibilidade, ao fazer contratos de longo prazo hoje, inclua já uma cláusula de renegociação da moeda em caso de inflação acima de 10% ao mês. Isso era um cuidado que todo advogado tinha após a estabilização monetária aqui em Banânia. Mas como a coisa está estável já há algum tempo, muita gente parou de fazer. Talvez seja uma ideia incluir tais cláusulas em contratos. Se nada acontecer, não muda nada. Se acontecer, você tem um mecanismo para renegociar o contrato legalmente, mudando para outra moeda. Se alguém perguntar por que, você não quer dizer que é porque o governo vai acabar, diga que é padrão desde a época da inflação esse tipo de cláusula. Lembre-se, justiça estatal não vai existir mais, mas justiça não se resume à justiça estatal. Tribunais arbitrais privados já são comuns hoje em dia e continuarão existindo. Provavelmente crescerão para atender a demanda de casos que hoje são cobertos pelos tribunais estatais. Já existem várias iniciativas de aplicativos e sistemas para prover solução arbitral privada para lides via internet, via celular. O protocolo da justiça privada é bem conhecido e já é usado hoje em dia por muita gente. Veja o vídeo Qual o limite da justiça privada para mais detalhes sobre isso. Aqueles que colocam objeções do tipo, mas se a pessoa não for obrigada, ela não vai participar do processo, esquecem que hoje em dia parte significativa do comércio já é feito por empresas em diferentes países, e nesses casos apenas a justiça privada funciona. Quanto mais a informação descentralizada for uma realidade, mais gente vai fazer negócio com pessoas do outro lado do mundo. Essas pessoas já estão no Ancapistan, porque a justiça estatal levaria 10 anos para resolver qualquer coisa nesse caso, e já teria que decidir com base em conjuntos de leis diferentes entre si. Você está fazendo negócio com uma pessoa de um outro país. Ele tem as leis dele lá, você tem as suas leis aqui. Para negócios mundiais, só a justiça privada existe de fato. Resolver problemas nesse ambiente pode até ser um desafio, mas o sistema libertário da sociedade de leis privadas vai se impor em pouco tempo. Quer entender como funciona o sistema da sociedade de leis privadas? Tem um vídeo no canal sobre isso, o que é uma sociedade de leis privadas. Bom, é lógico que à medida que o Estado for perdendo arrecadação, muitas coisas vão começar a mudar na sociedade, mesmo antes do fim completo do Estado. Então, alguns problemas podem nem existir e outros podem ser até maiores. É importante ficar de olho e compreender para onde estamos caminhando. E lógico, os desafios sem o Estado não se resumem apenas a questões econômicas.
E a segurança? Quem vai garantir que o seu vizinho não vai te roubar? Como garantir que você vai ter acesso à comida? Se você é um fazendeiro, é tranquilo, mas e se você mora na cidade? Não deixe de conferir a segunda parte desse vídeo no canal Sobrevivencialismo. O Júlio vai falar o que ele acha dessa situação. Como sobreviver em um mundo em que o Estado desapareceu, só tem pessoas e empresas privadas. Obrigado por assistir nosso vídeo. Comente abaixo se tiver dúvidas ou sugestões de novos temas.